boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikabus, e no vídeo de hoje eu irei continuar falando sobre o massacre do Taboão. Na verdade, eu vou contar a história do massacre do Taboão, porque o vídeo passado foi apenas o prelúdio, foi o prólogo, né? O episódio piloto. E se você não viu o vídeo passado, vá lá ver que eu contei sobre a chegada do Conde D e sobre a batalha que teve antes do grande batalha que ficou aí conhecida como Massacre do Taboão, nome dado, obviamente, pelos perdedores, e não foram os capoeiras que perderam. E bom, gente, se você não sabe, este vídeo é uma live feita no Instagram, que depois será publicada no meu canal do YouTube, Papo com Grilo. Agradeço a todo mundo que curtir, compartilhar, comentar, que for lá dar visualização no meu canal, que se inscrever e etc. Esse vídeo vai estar sendo publicado dentro assim de uns 15 minutos, assim como todos os outros vídeos que eu já fiz. E, bom, se você não sabe, né, eu tô aqui pensando o que mais eu tenho para dizer nos próximos 3 minutos antes de começar a live. Este vídeo, assim como todos os outros, tem como objetivo contar a história do Brasil contextualizada na história da capoeira. E este é um dos vídeos que tratam aí do segundo tema, porque se você vai ver aí, eu vi que tem tipo, sei lá, uma quantidade absurda de vídeos, acho que era 712, uma coisa enorme assim, eu nem acredito que tive paciência para fazer tudo isso. E a maior parte deles falam apenas sobre um único tema, que é sobre a abolição da escravatura, porque a história da abolição é a história, sim, que começa, a gente pode dizer de certa forma, em 1498, quando o primeiro português miserável chegou aqui e começou a escravizar pessoas. Boa noite, Juliana, que no caso é o bacharel de Canané, se você não sabe quem foi que chegou em 1498. Conheceram ele em 1550 e ele disse que estava aqui há mais de 50 anos, então assim, né, ele chegou antes do Cabral. É uma história divertida e bem misteriosa, mas focando no assunto, depois de passar aí uns 6 anos falando sobre tudo necessário para entender a abolição, nós começamos a conversar sobre o pós-abolição. E estamos especificamente falando do período aí entre a abolição e o golpe militar de 1889, que é o momento que a gente tem a atuação da Guarda Negra, e é o momento que vai basicamente definir toda a história futura da capoeira. E falando bem sério, porque mas eu não vou dar mais spoiler que isso não, só vou dizer que é este momento aí que a gente tem a atuação da Guarda Negra, define todo o futuro da capoeira. Mas eu não, voltando aqui, né, ainda falta 1 minuto para dar os 5 minutos, mas tudo bem, né? No vídeo passado eu falei aí sobre os eventos anteriores à batalha em si, do massacre do Taboão, e antes disso falei da batalha da Travessa do Barreira. Na verdade, fazer uma pequena correção aqui, eu falei que o Silva Jardim era o cara maravilhoso que a gente iria falar, que fez uma Constituição do Rio Grande do Sul, que foi chamado o elogio do governo de um homem só. Eu confundi, esse aí é o Júlio de Castilhos. O Silva Jardim é outro cara, um cara importantíssimo aí da proclamação da República, sobre quem eu também vou falar desses dois, porque esses dois personagens são importantíssimos, né? O Júlio de Castilhos mais por conta não só por seu pai do autoritarismo brasileiro, que é muito triste, afinal de contas o Brasil vive esse autoritarismo aí e as consequências disso há mais de 100 anos, né? Mas não só por isso, mas também porque ele está envolvido na Guerra das Degolas, que é uma coisa maravilhosa, né? Que inclusive a gente tem com participação de capoeira, e daí você já vê o nome Guerra da Degola, é um nome assim maravilhoso para uma guerra, né? Claro, foi um massacre terrível, mas diferentemente do massacre do Taboão, esse aí só é divertido assim de contar mesmo. Então, gente, já que a gente está falando
já que a gente vai falar aí do massacre do Tabuão, vamos começar com uma musiquinha, né? E essa musiquinha foi uma tiração de sarro que fizeram na época. Então vamos lá. Ladainizar essa música que, enfim, até onde me consta não era tocada em berimbau e nem no toque de Angola, mas quem se importa? Belém, bem bom, café com pão, maduro e gostoso, com bolachão, por ordem do velho Caboré Pranchão, macaco beleza e vintém dobrão, varreram Silva Jardim, lá do Tabuão. Correram Virgílio, Amor e Facão, fugiu sem digo, sem respiração, suado, molhado, cheirando a Corilopsis do Japão. Bom, 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 camaradinho. Iê, Aruande, iê, Aruande, camarada, iê, Aruande, iê, Aruande, camarada, iê, faca de ponta, iê, faca de ponta, camarada, iê, quer me furar, iê, quer me furar, camarada. Muito bem, gente, começando aí a live de hoje sobre o massacre do Tabuão. Para aqueles que não viram a live passada e não sabem sobre o que estava acontecendo em Salvador naquele dia de 15 de junho, vamos aqui relembrar. Silva Jardim, que era um republicano, um ferrenho, que inclusive participou do batismo de fogo da Guarda Negra no Rio de Janeiro, ele decidiu seguir os passos do Conde D, que estava indo para o norte fazer propaganda política. Afinal de contas, o Dom Pedro II estava já muito velho, já estava passando um monte de obrigação para a filha dele, a Princesa Isabel. Não é à toa que na época a gente tem um monte de piada do imperador cansado, e a gente tem a Princesa Isabel assinando a abolição, né? E o Silva Jardim, ele vai então seguir o seu passo, vai seguir todo o caminho que o Conde D fizer para competir com a propaganda dele. Agora, o povo em Salvador estava muito dividido, então a gente tinha de um lado os republicanos e do outro lado o resto do povo que era monarquista. Né? Isso aí era bem dividido lá em Salvador, dava muita briga, e quando souberam que iam chegar, né, os dois do mesmo navio, as autoridades de Salvador falaram: não, vamos organizar isso aqui porque senão não vai dar certo. Pegaram e, junto com os republicanos, organizaram um plano para evitar que os dois grupos se encontrassem. Então, o Conde D desembarcou lá no porto do Arsenal da Marinha, e o Silva Jardim desembarcou em outro. Isso porque no dia anterior já tinha dado briga, Macaco Beleza já tinha feito a sua aparição comandando os capoeiras,
né, já tinha feito aí uma arruaça para botar terror nos republicanos, porque o Macaco Beleza, ele era monarquista ferrenho, era abolicionista, monarquista, e, bom, ele acabou sendo liberal aí mais por conveniência, mas, enfim, é um cara importantíssimo. Como eu disse no vídeo passado, eu vou fazer ainda um vídeo só dele, não é o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou falar do massacre do Taboão. Tudo começa o seguinte: Silva Jardim, ele desembarcou no ancoradouro da Companhia Navegação Baiana e foi recebido aí por 80 admiradores, um monte de professores, estudantes. Então assim, é tudo essa gente comunista que tem que ir pra Cuba. Mas assim, falando sério, eram os estudantes de medicina, então muito melhor os médicos cubanos. E aí, gente, principalmente eles, mas também alguns cacheiros que estavam lá no meio. Afinal de contas, essa ideia do republicanismo não atraía tanto a classe popular, mas tinha, evidentemente, pessoas que não eram ricos no meio dessa história. E aí o Conde vai descer do navio e Silva Jardim vai desembarcar aí no ancoradouro e a gente vai começar, e aí vai ter a briga. Por quê? O que acontece? Quando o Conde desceu do navio, Silva Jardim mandou tirarem a bandeira do Império e botarem a bandeira do Clube Republicano. O povo não gostou, os monarquistas que estavam lá trabalhando no cais não gostaram nem um pouco disso. Então, os saveristas, carregadores de Shiva, dentre outros, vão atacar os republicanos e vai ter uma batalha que vai durar só 3 horas. 3 horas de pancadaria. E um suposto capoeira, um tal de chamado Silvino, talvez fosse o Silvino Grande, que era muito conhecido lá na zona portuária, vai arrancar a bandeira do vapor, vai iniciar a briga, tudo vai durar aí 3 horas, e isso nem é o auge da história. Isso aí foi só assim para começar o dia do Silva Jardim. Por quê? Depois de 3 horas de briga, tudo vai acabar se acalmando, os republicanos vão começar a passeata deles, aí pelas ruas do bairro do Comércio, até porque eram os trabalhadores que estavam no lugar contra 80, né? E, bom, vão acabar chegando no Taboão, indo lá para chegar no Clube Republicano, que ficava às portas do Carmo. Aí acontece que nesse meio tempo, enquanto estava tendo a passeata, um policial e um monte de populares vão invadir o clube, vão arrancar as bandeiras dos países republicanos que estavam achadas lá, né, a da Argentina, França, Suíça, e isso muito com certeza é uma vingança aí pelo fato de que o Silva Jardim tinha tido a audácia de retirar a bandeira do Império para botar a bandeira do clube dele. Bom, isso vai acontecer no Clube Republicano, mas a história que importa mesmo é o que acontece entre o Clube Republicano e entre o cais aí da Companhia de qualquer coisa baiana, Companhia Marítima Baiana, esqueci qual foi o nome, e que bem exatamente no Taboão. Não vai ficar só no Taboão, essa luta vai se espalhar, mas o que acontece? Estavam lá, todo mundo, na passeata, e aí de repente chega assim um monte de negro esfarrapado, tudo armado com faca, facão, bastão, porrete, pedra, tudo que você imaginar. Aí de repente vou olhar para trás e tava um monte de gente armada. E aí, na verdade, uma das coisas que fica muito clara com essa história é que armaram para o Silva Jardim, e as autoridades baianas com certeza repassaram o plano, porque essa monte de gente que foi reunida eram justamente os capoeiras da Guarda Negra, e inclusive capoeira que nem era de Salvador, né, que tinha vindo de outras regiões, inclusive, por exemplo, de cidades como Cachoeira, que tá na capoeira sendo bem lembrada até hoje, né? Abalou Cachoeira, abalou, deixa abalar, abalou Cachoeira, abalou, abalador, que eu, por sinal, tava escutando há uns 10 minutos atrás. 10 não, agora já são 25 minutos atrás, mas enfim.
E esse vai ser o segundo batismo de fogo, inclusive, de uma guarda negra que o Silva Jardim vai participar, porque ele era um cara de muita sorte. Era um cara odiado pela guarda negra em todo o canto do Brasil. Bom, porque primeiro, como eu disse, foi a Travessa do Barreiro. E aí, estavam sendo acompanhados por uma banda de mulatos. E a banda vai começar a tocar, né? A banda que os republicanos tinham contratado vão começar a tocar para incentivar a guarda negra a bater deles. Provavelmente mudaram o toque, alguma coisa assim, não é bem claro o registro, mas vão começar a incentivar e de repente vão começar a dizer: aqui a minha gente, acudam, venham matar o Silva Jardim, e todo mundo vai lá para matar o Silva Jardim. E bom, quanto aos números dessa malta, lá no Porto tinham reunido uns 80 republicanos. Isso a gente sabe. Agora, quantos membros da Guarda Negra foram reunidos para descer o cacete no Silva Jardim? Isso já é outra história. Vão dizer que tinham 100, 200, 300. De repente, os relatos vão aumentando tanto, número que parou em 1000. Nem sei como é que pode ter cabido 1000 pessoas lá na... Quer dizer, 1080 pessoas lá na Travessa do Barreiro, mas o fato é que vou dizer que já tinha 1000. Vão acabar entendendo que devia ter 1000. E tudo esperando lá por eles. E aí, comandando a emboscada, com talvez 1000 pessoas, estava quem? O Macaco Beleza, que tinha acabado de receber o Conde dele lá no outro canto, lá no cais da Armada da Marinha. E junto do Macaco Beleza, a gente tinha um monte de outros capoeiras. A gente tinha o Simplício, a gente tinha o Bandinha, que apareceu nas brigas da noite anterior. A gente tinha um cara chamado Caboclinho. A gente tinha o Vintém Dobrão, que tá na música, né? O Macaco Beleza e Vintém Dobrão, né? Não é o dinheiro, não, é o nome do capoeira. E é por isso que eu adoro a capoeira, especialmente a capoeira aí do século XIX, porque os nomes são maravilhosos. A gente, lá estava também um cara chamado Diabo em Cinzas, um nome maravilhoso. A capoeira do século XIX tinha os melhores apelidos, era Diabo em Cinza, Trinta Espinha, era uma maravilha, era gente de coração muito bom. E esses aí são só alguns dos muitos capoeiras que estavam lá, e esses eram extremamente conhecidos, enfim. Vai começar a batalha, daí você já dá pra imaginar assim, a desgraceira que foi, a bagunça que foi, que é muita gente. E é aquilo, os capoeiras estão acostumados pelo menos os dessa época, hoje em dia a gente não faz mais isso. Pelo menos isso não é mais comum desde aí dos últimos 20 anos pra cá. Mas os capoeiras eram tudo muito acostumados à briga de rua, mas briga de rua assim, de várias pessoas juntas, né? Porque afinal de contas a gente tá falando de uma capoeira de malta. As maltas, elas existiam basicamente para brigarem entre si por nenhum motivo muito bem conhecido, né? Como eu já disse aqui algumas vezes, a gente não sabe exatamente o que uma malta ganhava controlando um determinado território. Eu particularmente acho que era mais porque brigar era divertido, né? Enfim, é uma sensação de grupo que todo ser humano gosta, mas o fato é que os capoeiras eram muito bem preparados para isso. Os republicanos não tanto assim, apesar de que muitos dos republicanos eram um monte de jovem adulto baderneiro, então assim, mas não, obviamente, não estavam no mesmo nível dos capoeiros. E aí vai a batalha acontecendo, coisa e tal, um murro daqui, chute ali, rabo de arraia, e de repente o Silva Jardim vai acabar se afastando do grupo dos defensores dele. E aí, segundo o relato do Silva Jardim, ele vai acabar encontrando com o Macaco Beleza. O Macaco Beleza estava armado com um punhal, estava pronto para matar ele. E aí o Macaco Beleza não matou o Silva Jardim, e o Silva Jardim teve que ser carregado de lá. Os republicanos, claro, eles se recusaram a dizer que o Silva Jardim foi covarde.
Enfim, eu não sei, né, do porquê, mas eu sei que o Macaco Beleza, obviamente, ele não achou que aquele era o Silva Jardim, afinal de contas ele queria matar o Silva Jardim. Ele provavelmente devia estar esperando muito mais de um cara que, né, tinha coragem de desafiar a monarquia. O Silva Jardim não estava aos pés do Macaco Beleza, isso é o que eu sei. Mas o Silva Jardim é conhecido por todo mundo, o Macaco Beleza foi esquecido, daí você já vê a injustiça da coisa. Bom, ou então vai ser essa confusão, o Silva Jardim vai ser carregado depois desse encontro com o Macaco Beleza, só saiu vivo porque o Macaco Beleza esperava muito mais do o tal grande Silva Jardim, e aí vão começar a bater desesperados das portas, me ajuda, me ajuda, e aí o povo das casas vão dar abrigo, vão ter que segurar a porta com o corpo, então assim, uma confusão, e o grupo do Silva Jardim vai se esconder em uma dessas casas. Só que eles vão preferir sair do que ficar naquele lugar tão imundo, né? Preferiam morrer naquela bagunça do que ficar na casa de uma pessoa pobre. Eram estudantes de medicina, então daí a gente já entende bem o nível, né? Só considerar que se você for numa faculdade de medicina hoje e for ver a foto dos formandos mais recentes, né, e de todos os formandos, vocês não vão ver muita gente preta, né? Eu mesmo indo pra, sei lá, Juazeiro, Petrolina, num evento da Univasf, fui ver os estudantes de medicina, não tinha um único preto formado, fica até parecendo que não tem preto no Brasil. Não, afinal de ou que branco, a maioria, que coisa que basta olhar na rua para saber que não é. Então o fato é que os estudantes de medicina muito frescos vão, e muito ingratos por sinal, vão sair, né? O Virgílio Damasio e o grupo dele vão fazer a mesma coisa, e talvez tenha sido na casa de uma mulher de má fama, como foi dito aí, relatado, o que vai sair a mensagem do Virgílio para o chefe de polícia, porque a polícia não apareceu, foi 3 horas de briga só para começar, e depois essa briga gigantesca, a polícia não apareceu. Então assim, obviamente foi tudo combinado, né? E, bom, os ingratos vão todos sair pela porta dos fundos, vão ficar na casa de umas lavadeiras que eles consideraram gente honesta, vão lá ficar esperando a polícia chegar até e dispersar o grupo. E aí vale notar o seguinte, né? Que eles ficaram na casa de lavadeiras que eles consideraram mulheres honestas. Então assim, a gente está falando tudo de riquinho, filhinho de papai, que cresceu a vida toda aí com uma ama de leite, né? Sendo cuidado aí por uma babá negra. Então eles se sentiram confortáveis com aquilo que acharam comum, né? Não era exatamente o problema, não só a casa, mas além de tudo ter uma perspectiva racista que demonstra mesmo como o Brasil é um lugar nojento, porque isso não mudou até hoje. Só a gente considerar que a coisa mais comum, que as pessoas acham normal, é ver um negro vindo na rua e atravessar porque acha que pode ser bandido. Então assim, então vai acontecer o seguinte, né? A polícia vai chegar, vai começar a dispersar lá o grupo, os capoeiras que vão se aproximando querendo enfrentar a polícia vai falando pra ficar quieto, que não ia coisa nenhuma, e vai falando pelos nomes, porque era tudo gente bem conhecida, né? O Macaco Beleza mesmo, no obituário dele, disseram que não era possível dizer se ele tinha passado mais tempo da vida dentro da prisão ou fora da prisão. O Macaco Beleza era super mega conectado, sabe? Conhecia todo mundo. Vou fazer um vídeo dele, vocês vão ver como o cara tava em outro nível. Então assim, os policiais conheceram todos os capoeiras de lá, até porque, e é isso que é uma coisa importante, a Guarda Negra, como eu já fiz um vídeo falando no vídeo da Travessa do Barreira,
O recrutamento da Guarda Negra era justamente dos capoeiras que estavam presos. Você chegava lá e fazia o acordo. Dá um jeito aqui de você sair mais rápido se em troca você fizer parte aqui da Guarda Negra. Então assim... mas enquanto a polícia está tentando dar um jeito, os republicanos tudo fugiram, os capoeiras vão começar a caçar os republicanos, e aí vão encontrar alguns republicanos, vão começar a fazer uma brincadeira chamada de anjinho. Essa brincadeira, na verdade, esse nome, ele deriva de um equipamento de tortura, né? O equipamento usado para punir escravos. A ideia do equipamento de tortura era o seguinte: você punha os dedões, aí você ia rodando aqui um negocinho, e aí tinha um prego que ia descendo e ia perfurar os dedões da pessoa. E você vê o nome escroto, né? Quer dizer, chamar uma coisa dessa de anjinho. Mas se bem que é bem cristão, afinal de contas os cristãos eram o povo que botava fogo, né, nas pessoas para salvar a alma delas. Gente estranha, gente muito bizarra. E aí é aquilo, eu já disse isso uma vez, né, uma coisa que uma pessoa disse que foi genial, e eu vou dizer de novo: se você vê um branco, se você vê uma pessoa vestida de branco de noite na rua, repara na cor da pele. Se for negro, pode ficar tranquilo, porque gente da Umbanda, gente do Candomblé, ninguém nunca ouviu falar nada ruim deles, né? Tá certo, tem aí os evangélicos, essa gente trouxa que acha que eles ficam fazendo tudo bonequinho voodoo, mal sabe que isso é invenção do cinema de Hollywood, que isso não existe, mas beleza, né? E se for branco, aí você sai correndo, é mais seguro. Afinal de contas, os brancos que se vestiam de branco, né, eram da Ku Klux Klan. Então, enfim, só uma dica aqui de segurança, porque você sabe como é o mundo. Então, gente, o que eu vou dizer pra vocês? O que eu tava dizendo? Sim, um anjinho. E aí, essa brincadeira é basicamente o seguinte: você aperta os dedos da mão da pessoa até a pessoa negar uma crença dela. E a ideia disso, é claro, é desmoralizar os republicanos, né? Porque essa é toda a questão, é desmoralizar o movimento. E numa dessas, um estudante de alguma forma vai conseguir recuperar a bandeira republicana, vai levar ela e vai hastear ela na faculdade de medicina. Aí os capoeiros vão tudo atrás dele, vão chegar na faculdade de medicina, vão começar a jogar pedra no lugar e falar que iam invadir, só que os policiais não deixaram. É uma tristeza, né? Porque, enfim, você sabe, esses comunistas tinham que apanhar. Tinha que descer o cacete nos comunistas, tinha que mandar eles de volta para Cuba, porque afinal de contas eles queriam coisas terríveis, eles queriam igualdade, queriam acabar com os privilégios. Então, assim, coisas que não podem acontecer. Não, pera, se bem que não, esse comunista é só depois, isso aí eram os estudantes de medicina mesmo, que gostavam, que adoravam ter um monte de privilégios e queriam a república para continuar tendo os privilégios deles. Não, pera, eu confundi. Então, enfim, uma tristeza que eles não conseguiram invadir a faculdade de medicina, não só por causa dos policiais, mas porque os estudantes, além de tudo, começaram a ameaçar de jogar substâncias químicas letais deles e equipamentos contaminados por cadáveres contendo doenças mortais. E aí os capoeiras lutavam muito bem em briga de rua e tudo, né? Mas aí já estava mexendo com um negócio que não era com eles decidiram que era melhor deixar pra lá. E quando chega, né? Então aí acaba essa grande batalha. Todo mundo vai se dispersando. Depois disso, o macaco, beleza, além de tudo, consegue arranjar uma roupa decente, uma roupa boa, e vai pra a recepção do Conde D, onde ele, além de tudo, dá um fora no governador da Bahia, que era um racista escroto. Como eu contei no vídeo passado, vá lá ver. E, enfim, gente, e aí quando os jornais chegam, tá todo mundo chorando e falando: nossa, coitado deles, coitado, esses bárbaros, esses negros malditos,
esses 1000 negros malditos que atacaram uma passeata inocente, né? E claro, se eles, enfim, não à toa que foi chamado aí pelos jornais de um massacre do Tabuão. Mas, gente, essa história termina por aqui. Eu vou continuar sobre o período aí entre a abolição e a proclamação da República. No próximo vídeo, eu confesso que eu não me lembro mais sobre o que eu vou falar no próximo vídeo, mas até o próximo vídeo eu descubro e vocês também descobrem. Por hoje é só, esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube dentro assim de uns 15 minutos. Agradeço a todo mundo que curtiu, compartilhar, comentar, se inscrever. Agradeço também quem for lá dar visualização no meu canal. E por hoje é só.